Deputado, o senhor está de volta à iniciativa privada, passou muito tempo na vida pública. Eu vou lhe fazer uma pergunta que sempre me chama a atenção, porque o jornalismo te faz perceber que o tempo da economia no mercado é muito mais rápido e o tempo na política tem um tempo, aliás, até prescrito pela Constituição. Reformas, por mais que tenham sido rápidas, por exemplo, a da reforma da Previdência, que o senhor esteve à presidência da Casa, foram 10 meses, mas enfim, tem comissões, depois o primeiro turno, segundo turno na Câmara, vai para o Senado, comissão, primeiro, segundo turno. Na sua perspectiva de hoje, o senhor se incomoda com esse tempo da política, levando-se em conta a necessidade e a demanda que tem hoje do mercado para decisões mais rápidas do governo? Não, acho que não. A reforma da Previdência, na verdade, levou mais de 20 anos, né? Sim. Porque os debates começam lá no governo do presidente Fernando Henrique, não se tem maioria para a inclusão da idade mínima na Previdência. O debate começa mais forte no governo do presidente Michel Temer. Ali foi uma boa decisão não votar, porque o que nós conseguimos de economia em 19 foi um valor muito maior do que nós conseguiríamos em 17. Então o debate, a discussão das matérias, eu acho que principalmente nas grandes reformas, eu acho até que para a iniciativa privada é bom que você tenha um debate que ele possa ficar maduro, e maduro você possa aprovar o que tem de melhor nos textos, né? Ele melhor trabalhado, melhor discutido, melhor estudado. Eu acho que a reforma da Previdência é um exemplo disso. A reforma trabalhista, né, também é um tema que era um tema proibido. Eu lembro quando o presidente Michel Temer encaminhou a reforma trabalhista, ela tinha 5 artigos, ela basicamente tratava da mesma coisa que o presidente Fernando Henrique tratou no final do seu segundo governo, que era o negociado sobre o legislado. Basicamente era isso. E aí eu escolhi o Rogério Marinho para relatar, foi um excelente relator, cara de grande qualidade intelectual, e nós começamos a ampliar, mexemos em 200 artigos, mexemos no imposto sindical. Aí o presidente Michel Temer me chama: Rodrigo, você quer destruir meu governo, você vai acabar com o financiamento do sindicato. Fica calma, presidente, calma que vai dar tudo certo. Vai tudo certo. Aí nós fomos longe demais, acabamos com tudo, né? Não fizemos nem transição. Sim. Eu até na época avisei ao Paulinho da Força, falei: Paulinho, vocês vão perder no plenário, esse tema do sindicato está muito forte. Acho que você deveria propor um acordo de uma transição para dar tempo para que os sindicatos dos trabalhadores possam se organizar, porque o patronal acaba se organizando de alguma forma, não é isso? E ele achava que ganhava e acabou tendo essa derrota. Então, eu acho que as matérias, o tempo delas é um tempo que é importante que ele existe para que a gente possa aprofundar os debates. Eu acho que foi uma coisa que eu consegui levar para a presidência da Câmara, foi trazer muita gente, no caso das reformas econômicas, muitos economistas, muitos quadros no saneamento, pessoas de grande qualidade, para não ter apenas a posição do governo. A gente tinha a posição do governo e tinha a posição de parte do setor privado, de outras correntes do setor privado, para que pudesse construir um debate com melhor qualidade técnica. Eu acho que isso a gente conseguiu. É claro que no ambiente que você representa o Brasil inteiro, toda a sociedade, é claro que não é tão simples você trazer muita gente para o tema da reforma da Previdência. O deputado de Roraima, lá do interior de Roraima, está preocupado com como é que leva recurso, como é que melhora o financiamento de saúde, como é que consegue construir mais uma creche, né? Como é que melhora a infraestrutura, saneamento. Aí você traz o tema da Previdência, então você tem que trazer o grupo inicial que gosta do tema, que está ligado ao tema contra ou a favor, mas aí você tem que ir ampliando isso. Por isso que eu acho que esses debates das reformas com o tempo e trazendo gente que não está ali diretamente ligada à posição do governo, eu acho que é muito bom para que se consiga, como a gente conseguiu em algumas matérias, melhorar o texto e ter um texto que representasse um pouco a visão do governo, posição da sua maioria no Congresso e também uma posição que veio lastreada aí pela qualidade de muitos quadros técnicos que a sociedade tem e que de forma voluntária sempre ajudaram a gente na votação dessas matérias. Deputado, eu vou trazer já nossos convidados aqui também, mas preciso lhe fazer um outro questionamento. O senhor passou por começo de 2 governos e obviamente que tinha uma necessidade de afirmação no país. E boas das citações que o senhor fez aí, de reformas, de privatização, de ganhos institucionais, foram todos negociados no Congresso Nacional, com votação no Congresso. Como é que o senhor analisa os 100 primeiros dias desse terceiro governo do presidente Lula, que está querendo reestatizar a central, a Eletrobras, fala em voltar atrás em reformas constitucionais importantes negociadas com o Congresso, agora tem a história do marco do saneamento. Qual a avaliação que o senhor faz?
Olha, eu acho que primeiro ninguém podia esperar que um governo do PT fosse um governo liberal na economia, né? Muitas coisas o governo vocaliza, vamos lembrar o primeiro e segundo governo do presidente Lula. A grande política de esquerda do primeiro e segundo governo do presidente Lula era a política externa. Então a política externa falava uma coisa, mas a área econômica estava 100% preservada com Palocci e os seus 3 grandes assessores ali, começando pelo Marcos Lisboa, pelo próprio API, que hoje volta ao governo, e o Joaquim Levy, que era uma equipe mais à direita na economia. Então, eu acho que o Lula, nesse momento, é um outro momento, um momento muito mais difícil, né? O que se fez? Porque uma coisa é fazer uma modernização do Estado brasileiro mais eficiente, precisando de menos servidores. Outra coisa é destruir os sistemas de controle do meio ambiente. São coisas completamente diferentes, coisas que precisam ser recuperadas. Saúde, né? O deboche que se fez com a vida das pessoas, com vacina, né? Coisas assim tão óbvias do meu ponto de vista, claro, respeitando a posição dos outros. Então, acho que tem uma reconstrução a ser feita. Eu acho que a campanha que o presidente começa hoje, ela é muito interessante porque ela tem muitos temas, né, que o governo, de fato, tem que voltar. Quer dizer, o que nós tivemos no Ministério da Educação, o que foi aquilo? Aquele doido daquele Van Graber, não sei o nome daquele cara, e depois o pastor que não tinha agenda de educação, de coordenar o sistema de educação, colocar para andar o ensino médio, né, que foi uma reforma que a gente fez no governo do presidente Michel Temer. Então, eu acho que tem isso. Agora, na economia, óbvio que o PT sempre trabalhou com conflito, né? O Lula tinha no primeiro governo o José Alencar ali batendo na taxa de juros. Eu acho que agora ele está se expondo no tema. Isso faz preço e tem feito preço contra o governo, mas o Lula é um político tão experiente, né? Tão calejado, que eu acho que ele vai testando os temas e vai decidindo em cima do que ele vem testando. Agora é claro que para aqueles que votaram no Lula, né, por muito contra o Bolsonaro, por entender que havia uma grande aliança, é claro que, principalmente na economia, assusta um pouco. Mas eu acho que isso tudo vai se ajustando. O Haddad que começou sobre forte, vamos dizer assim, dúvida, né, dos atores econômicos, hoje ele é um grande interlocutor, não apenas da indústria financeira, mas de todos os atores econômicos pelo perfil dele de diálogo, de tentar construir com cuidado os temas, tirando um pouco do radicalismo que parte do PT traz para as matérias econômicas. Eu falo sempre, tem um amigo meu que me disse outro dia, eu falei, eu estou preocupado. Ele falou assim, Rodrigo, vamos lá, em relação ao quê? Em relação ao que nós tínhamos. O que nós tínhamos era o Bolsonaro. Aí é uma questão de escolha de perfil, né? Eu acho que nos temas principais, o governo Bolsonaro andou 20 anos para trás. Então, nesses temas que eu já citei, eu acho que o Brasil vai andar muito melhor, né? Vai melhorar muito. Agora, é claro que tem sempre uma queda de braço sobre investimento público ou não, né? Uma interferência do Estado na economia ou não. E acho que nós temos exemplos, né? Nós temos exemplos aí. Nós temos aí o governo Fernando Henrique, o governo do próprio presidente Lula, e que foi um governo na economia muito duro, né, fazendo superávites até maiores que os superávites do governo do presidente Fernando Henrique. Nós temos o que foi... do Palocci naquele momento. Claro, né? Na equipe foi do grande ministro. E nós temos ali o final do governo Lula, que é onde eles fixam, né, a política deles. O Lula fala muito ali de 2008, 2009 e 2010. Mas as bases desses 3 anos, para mim, foram construídas nos 4 primeiros anos. Eles geraram as condições e ali foi feita uma política em cima daquela crise internacional, que era uma política que deveria ter sido transitória e foi permanente. Ali começa a ampliação de subsídio, IPI, e aí vai com a Dilma aprofunda, sai de um superávit para um déficit, aí deu no que deu. Eu acho que eles têm na casa deles, né, no próprio governo da presidente Dilma, os exemplos, né, que levaram àquela crise que gerou o impeachment dela, né? É claro que tem um discurso na esquerda, foi um golpe. Aí o golpe justifica, né, não olhar os problemas. Eu acho que o discurso, a retórica, ok, não tem problema, continua, não tem problema dizer que é golpe, eu acho que isso é da política. Agora, isso não pode tirar de cada um de nós a capacidade de enxergar o que foi aquele período. Foi um período muito difícil, porque eu lembro que ela, naquele segundo governo, no início, que ela tentando recuperar, e nomeia o Joaquim Levy, mas nomeia o Nelson Barbosa. 2 grandes quadros, com visões completamente diferentes. Mas o poder todo na mão do Nelson Barbosa. Então, o Joaquim Levy teve pouca condição
de tocar uma pauta de reorganização da máquina pública, da responsabilidade fiscal, ficou mais a política do PT junto com o Nelson Barbosa, que depois virou ministro da Fazenda, e nós conhecemos o final da história.